Graça e paz renovados, estou aqui novamente para hoje a gente falar mais um pouquinho sobre o tema da prevenção ao suicídio, a campanha de Setembro Amarelo. E hoje eu quero trazer aqui para você alguns mitos e verdade em relação a esse tema. Provavelmente você tem ouvido muito deles e hoje a gente vai trazer de uma forma bem esclarecedora aqui esses temas. Serão 12 tópicos aqui e o primeiro dele é: o adulto, pessoas que falam em suicídio geralmente querem chamar a atenção. Isso é um mito. As pessoas que falam em suicídio, na maioria das vezes, não querem chamar a atenção de forma banalizada. Eles querem pedir ajuda, mas eles não sabem como, pois têm os sentimentos como vergonha, o constrangimento e o medo impede que eles façam uma ação verbal de um pedido de socorro. Então isso é um mito. O segundo é que o indivíduo, o ser humano, o adulto, adolescente, que quer se matar, não avisa, se mata. Isso também é um mito. Cerca de 75% das vítimas de suicídio, elas falam ou elas dão sinais da sua intenção ou da sua dor, que nem sempre é perceptível. Quem vai se matar geralmente avisa. Se não faz isso diretamente, ela pode dar sinais em algumas frases, como minha vida não presta, eu sou um inútil, ou se eu morrer agora, ninguém vai notar, ninguém vai sentir a diferença. E quando isso acontecer, preste atenção, pois pode ser um pedido indireto de socorro. Por isso é preciso estar atento aos sinais para ajudar quem está em risco, o quanto antes. O terceiro: o suicídio é uma decisão tomada sobre livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade. A maioria dos suicídios está relacionada a um transtorno mental, que altera de forma radical a percepção da realidade e interfere no livre-arbítrio do indivíduo. Então isso é um mito. O quarto: o suicídio é um ato de covardia. Esse ele é bem conhecido, é uma frase muito conhecida, onde talvez você já tenha ouvido. E também é um mito. A pessoa que pensa em tirar a própria vida vivencia uma dor psíquica, ou seja, uma dor na mente, algo tão insuportável que gera um sentimento. E esses sentimentos são desespero, negação, desesperança, impulsividade. E a todo momento ela é bombardeada com pensamentos ruins, podendo vivenciar até mesmo os delírios e as alucinações. E nessa fase há muita instabilidade mental. Por isso, você não pode afirmar que o suicídio é um ato de covardia. Perceber o suicídio como um ato de covardia é apenas uma visão preconceituosa, uma coisa que dá para você levar para a vida, que todo pensamento vai gerar em você um sentimento e através desse sentimento você se comporta. Então uma pessoa que está nessa situação, ela não consegue gerar um sentimento bom, ela não consegue gerar um sentimento de motivação, de alegria, para que ela possa olhar o outro lado da vida. E aí esse sentimento ruim toma ali, gera um sentimento nela e ela começa a se comportar nessa decisão de tirar a sua vida. Então, o suicídio não é um ato de covardia, mas nem por isso, quando a gente faz esse vídeo aqui, a gente também está dizendo que quem faz, está sendo corajoso. Tá? Pelo contrário, a gente está aqui enfatizando que é melhor você pedir ajuda, que não tem nada de errado com você pedir ajuda. Tá? As orientações aqui são para que realmente você possa entender que você não está sozinho nesse processo e que tem pessoas que podem estar te ajudando nesse caminho. Por mais que talvez você esteja rodeado no seu meio social de pessoas que ainda não entenderam e acharam que você é muito mimizento, que o que você está falando não tem sentido, que é muita frescura, e não, pelo contrário. Aqui no canal você vai encontrar meios para você realmente buscar ajudas, onde as pessoas vão te olhar e te ajudar sem esse julgamento, sem olhar de uma forma sozinho, só para uma dor, e dizer, é só uma reclamação, é só uma situação, tem pessoas que estão numa vida pior que você e não está pensando nisso. Não é sobre isso, a gente sempre vai olhar como um indivíduo como um todo e entender
que a sua dor, sim, ela é importante para a gente compreender, mas que a sua dor, ela é matéria-prima para o seu propósito, para o chamado que Deus tem para sua vida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa olhar para ela, para extrair o melhor dela, para extrair o remédio que vai curar essa ferida e realmente vai te dar de novo a alegria de viver e viver a vida plena e abundante que o Senhor já tem para você. O próximo aqui, que é o quinto, o suicídio, ele significa falta de Deus no coração. E também é um mito. Essa é uma crença popular que precisa ser desmistificada. Trata-se de uma exposição a fatores de risco que provocam uma progressiva perturbação mental. À medida que o sofrimento aumenta, sem que a pessoa consiga lidar com essa dor, aumenta também o risco dela tentar ou conseguir tirar a própria vida. Como eu falei no outro vídeo, a gente precisa olhar, né, porque o suicídio está relacionado a algo da nossa mente e não está relacionado a algo espiritual. Por isso que não é falta de Deus, porque a falta de Deus está voltada para o lado espiritual, para a nossa esfera da vida espiritual. E o suicídio está relacionado à esfera da alma, da mente. 6. Falar sobre o suicídio com a pessoa que pensa ou planeja também se suicidar, incentiva a tentativa de suicídio, como é o caso desse vídeo. Por falar sobre esse tema, talvez você possa estar pensando disso, né, em relação a isso. Por exemplo, nossa, será que esse vídeo não leva outras pessoas, não incentiva outras pessoas a cometerem o suicídio ou a pensar a respeito disso? Isso também é um mito. Porque um profissional ou uma outra pessoa que conversa sobre o suicídio com um indivíduo em estado de vulnerabilidade não piora o seu quadro. Pelo contrário, falar sobre o assunto vai reduzir a possibilidade de suicídio, pois vai aliviar a tensão, a ansiedade de quem está falando e permite que a pessoa que está em risco seja levada para um tratamento adequado. 7. Se alguém já cogitou tirar a própria vida, mas logo apresentou uma melhora e não comentou mais sobre o assunto, isso não quer dizer que não há mais risco de suicídio. Agora sim, isso é uma verdade. Qualquer pensamento suicida, ainda que passageiro, ele deve ser levado em consideração. Isso porque uma pessoa que pensa em se suicidar pode se sentir melhor, justamente por ter tomado a decisão de se matar. 8. A pessoa que quer se matar não tem o desejo de viver. Isso é um mito. A pessoa que quer se matar, frequentemente ela passa por altos e baixos. Desejo de viver e também desejo de morrer. A todo momento. Então, dessa forma, não há uma busca convicta pelo fim da vida, mas o desespero e a desesperança que a levam a acreditar que se matar é a única forma de acabar com a dor que sente. Logo, também é mito que quem quer fazer, faz e ponto. Essa também é bem conhecida, né? 9. Algumas pessoas apresentam melhora antes de tentar suicídio, aparentando estar mais animadas e menos melancólicas. É uma verdade. Muitas vezes a pessoa simula esse estado de animação e motivação para que a vigilância possa diminuir e ela consiga ficar sozinha para atentar contra a sua vida. Em outras vezes, isso também vai ocorrer simplesmente porque a pessoa ela já planejou e ela também já preparou tudo. Isso proporciona a ela uma espécie de conforto, de alívio e tranquilidade. E esses fatores podem confundir as pessoas que estão ao seu redor. 10. O suicídio ele é sempre hereditário, ou seja, se alguém cometer o suicídio, certamente outra pessoa da sua família já o fez também. Mito. Nem todos os suicídios estão associados à hereditariedade. No entanto, um histórico familiar de suicídio é um fator que aumenta o risco de comportamento suicida, especialmente em famílias com casos de transtornos mentais graves. 11. Após a primeira pessoa tentar um suicídio uma vez, as chances de fazê-lo novamente são mínimas. Um mito.
Ao contrário da afirmação, um indivíduo que já tentou se matar tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente, em comparação com quem nunca tentou. Estima-se que a metade daqueles que se suicidam já fez tentativas prévias. Porém, isso não é uma condenação, pois as pessoas que fazem os tratamentos recomendados podem não fazer mais tentativas de suicídio. E a 12ª é que a maioria dos suicídios acontecem repentinamente, sem aviso. E isso também é um mito. A maioria dos suicídios é precedida de sinais, de comportamentos ou verbais. É importante ressaltar que nem sempre esses sinais são fáceis de detectar. E aqui a gente encerra esse vídeo. Essa cartilha é uma cartilha já do Ministério, onde realmente foi feita uma pesquisa e ela está paramentada, baseada em pesquisas de psiquiatras, realmente psicólogos e também profissionais da área da saúde mental, trazendo aqui para você bastante credibilidade e confiança nesse vídeo.